Olá pessoal, hoje eu vim fazer a manutenção deste pequeno jardim. Temos aqui dois podocarpos compondo próximo a esta grade, os buchinhos enfileirados próximo à calçada e este pé de canela, esta árvore para sombra. Ela não foi conduzida adequadamente depois que se formou neste espaço, pelo que tudo indica, virou esta moita de galhos. E eu estou pensando de fazer uma retirada desses galhos mais baixos, vai ficar bem descaracterizado a princípio, mas depois vai ser melhor para poder fazer uma altura maior da copa e para que ela propicie a sombra que foi desejada quando foi plantada. Muito provável que quem a plantou aqui não imaginava que fosse para fechar toda a frente da casa. O ideal é que ela cresça acima um pouco da grade e depois ela forme uma sombra um pouco mais alta. Da forma que está aqui, ela já começou a dar um problema no gramado, sombreou demais e por isso vamos precisar de erguer um pouquinho a altura dela para nós poder resolver esse problema. Olha aí, ó. Ela está bem descaracterizada, abriu duas forquilhas ali, se for para mim retirar agora, pode ser que seja viável, mas num primeiro momento vai ficar bem estranha. Ela desbalanceou um pouco, pendeu um galho um pouco mais para a esquerda, outro um pouco mais para a direita. Se eu retirar um desses galhos que se formaram troncos, vai ficar um pouquinho torto. Então vou avaliar bem certinho, mas de qualquer forma, pelo menos esses galhos mais baixos vai precisar de ser feita a retirada. Muitas ervas daninhas invadindo onde era o gramado, tem ainda algum vestígio de grama neste espaço, mas a maior parte já foi combalida pela sombra. O gramado esmeralda precisa de um sol para se formar adequadamente. Vou fazer uma poda bem levinha, depois de alguns dias eu passo aqui novamente e faço uma catação ou uma aplicação de um veneno para combater esses matos folha larga, que já tomaram conta totalmente do ambiente. Olha aí, ó, né? Tem um limitador de grama correndo ali, que está mal instalado até inclusive, ó, a maior parte está fora da terra. Então vamos ver o que a cliente vai querer fazer neste espaço. Se ela quiser, nós já fazemos uma revitalização também neste canteiro dos podocarpos, aí fazemos uma troca desse limitador de grama e dos buchinhos, mas a princípio ela pediu para fazer a manutenção, que é o que eu vim. Já estou com todas as ferramentas ali, tudo bem certinho, organizado, para iniciar a semana com o pé direito. Primeiro vou fazer uma poda, né, retirar estes galhos desta canela, para ficar mais fácil de entrar a trabalhar. E daí eu vou mostrando para você como que vai evoluindo este trabalho de hoje. Vou posicionar vocês neste canto aqui, que fica a favor do sol. Acho que vai ficar melhor para você que gosta de acompanhar o nosso trabalho no dia a dia de jardinagem. Fica, ó, vai dar uma imagem bacana, porque se eu colocar lá vai pegar bastante sol, vai atrapalhar um pouquinho com o reflexo. Bom pessoal, fiz uma tirada boa de vários galhos dela. Num primeiro momento fica até bem estranho, mas é benéfico para a planta, tá pessoal? Esse tipo de trabalho é essencial você fazer. Já aconteceu de ter cliente
que eu não atendia, que tinha árvore canela plantada há 10 anos lá no lugar e não tinha sombra. Por quê? Por causa exatamente disso daí. Ele plantou e deixou todos esses galhos laterais, esses mais baixos, formando, e a planta vira uma toceira e não faz a sua função, que é uma árvore para sombra. Agora eu limpei todo o tronco dela, a parte mais baixa, e nós vamos conduzindo para ela formar uma copa mais alta. O ideal mesmo desta árvore seria tirar uma destas hastes e depois, com podas de condução, ir deixando formar alguns galhos para o lado de cá ou para o lado de cá, dependendo da qual haste fosse retirada, para ela se equilibrar novamente e ficar apenas um tronco formando uma copa. Mas neste caso eu vou ter que ver com a cliente, porque vai que eu tiro e ela não queira, né? Então vou orientar ela qual seria a melhor opção, mas fica no critério do cliente. Se ela quiser, eu posso retirar provavelmente esta do lado direito, porque esta do lado esquerdo está um pouquinho mais reta e seria mais fácil de conduzi-la. Ela entortou por causa de ter sido mal podada e agora teria de ir corrigindo com o tempo. É uma árvore muito boa para sombra, inclusive uma das mais utilizadas, mas precisa de cuidados, né? Principalmente com podas de correção, podas de condução e podas para limitar a altura delas, deixá-la vir uma árvore frondosa, tá, pessoal? O ideal é que ela se mantenha nesta altura que esta está neste momento, um pouquinho mais até, mas não muito mais que isso. A partir desta altura, o ideal é que ela seja podada somente para ir abrindo uma copa, para formar a sombra, que é o que é desejado de quando se planta uma árvore desta. Muito mato aqui neste canteiro do gramado esmeralda. Originalmente era um gramado esmeralda mesmo, ó. Você vê que tem alguns pontos que tem ainda a grama. Os buchinhos já precisam de uma boa poda de condução também, já estão começando a descaracterizar, e eu vou fazendo este trabalho hoje. Você vai acompanhando o resultado passo a passo e como que vai ficar depois de pronto. Os folha larga não são um problema muito grande, porque são matos moles e fáceis de fazer o controle, tanto manualmente, como aqui é um canteiro pequeno, né? Mas dá para fazer o controle com um herbicida também seletivo, sem problema nenhum. Então acredito que dá para fazer um trabalho bem bacana de manutenção neste jardim. Eu acredito que a nossa cliente vai ficar bem satisfeita com o resultado final. Depois, se ela quiser, nós podemos empenhar uma mão de obra para troca dos limitadores e do pedrisco. Ó, aqui estava com um pedrisco branco, né, fazendo a forração do canteiro, mas já descaracterizou tudo, o gramado invadiu, tem muito lixo sobre esta pedra, muito remanescente de folhas, e inclusive é uma situação, né, muitas pessoas acabam não trazendo soprador de ar quando faz a poda e não bate um ar sobre estas pedras, o que acaba sujando bastante com o tempo, né? Então vou fazer a retirada manual do que for possível de cima das pedrinhas aqui, e depois eu ainda vou bater um ar para tentar tirar o máximo possível de folhas e passar o motopodador nesses buchinhos. Hoje eu vou estar usando duas ferramentas novas que eu adquiri recentemente para o atendimento aos nossos clientes. Vou usar o soprador de ar da Makita, o UHG001, e vou usar o motopodador da Makita também, o 008G da Makita, que são ferramentas a bateria que eu comprei para fazer um teste para ver se aprova no serviço da jardinagem. E você vai acompanhando aí o passo a passo da evolução desta manutenção de hoje.
Bom pessoal, primeiro eu vou fazer a retirada dos matos aqui e depois vou utilizar a roçadeira da Husqvarna, a 143R2, para fazer uma poda bem levinha em todo esse mato que está aqui, para depois bater um ar, né? Retirar todas as folhas dos canteiros e ver como que vai ficar. A última etapa vai ser da poda dos buchinhos e dos podocarpos. Vou trocar uma ideia com a cliente, ver se ela quer manter eles pequenos ou um pouquinho maiores, para acertar bem certinho na hora de passar o motopodador, deixar numa altura já que ela gostaria. Eles estão bonitos, estão saudáveis, só está precisando mesmo da manutenção que nós já vamos resolver aqui para ela. Bom pessoal, olha aí, ó, feita a retirada da maior parte das ervas daninhas, você já vê que dá um visual bem melhor do que estava. Agora eu só vou passar a roçadeira o mais alto possível, só para nivelar. Algumas ervas daninhas menores ainda se mantêm enraizadas no canteiro. Até não tem muito problema, eu vou passar a máquina e pretendo depois futuramente aplicar um veneno para fazer um controle dessas ervas daninhas. E como nós subimos mais a copa da canela, vai pegar mais sol neste terreno, que vai favorecer que os matos folhas largas vão diminuindo e o gramado vai se fortalecendo com isso. O gramado esmeralda precisa de pelo menos um meio período de sol para se manter forte. E conforme vai pegando mais sol aqui, ele vai fechando todo o espaço. Você percebe que em alguns pontos ele quase sumiu, mas não tem problema. O gramado esmeralda, se tiver num ambiente favorável, ele tende a ser até mesmo invasivo, que é o que acontece aqui, né? Pelo que eu imagino, já logo pela manhã vai pegar uma boa quantidade de sol e até um meio-dia, mais ou menos, o que vai ser o suficiente para nós poder cultivar um canteiro com o gramado esmeralda perfeito. Agora eu vou passar a roçadeira e mostro para você a evolução desse trabalho no decorrer dos próximos instantes.
Bom, pessoal, feito a poda agora do gramado, utilizei a nossa roçadeira Husqvarna 143R2 para fazer esse trabalho. Uma poda bem levinha, só nas pontinhas do gramado, para tentar preservar o máximo possível o viço que ele ainda tem. Agora pegando mais sol, estamos numa época que vem chovendo razoavelmente bem, então logo nós vamos conseguindo recuperar este gramado. E para bater o ar aqui neste espaço hoje eu vou estar utilizando este soprador da Makita, que é o UB001G, este modelo da linha 40 volts que eu recentemente adquiri para suprir a nossa demanda de serviço. Eu utilizava um Husqvarna a gasolina, um 125B VX Series, que fundiu, e agora eu vou passar a utilizar esse daqui para ver se aprova e as ferramentas a bateria da Makita. Ainda falta uma roçadeira, a bateria, mas eu já estou com o soprador, a bateria. Primeiro eu comprei um motopodador que eu vou utilizar aqui também, e agora o soprador. Se for aprovando, nós vamos fazendo novos investimentos e apresentando para vocês aqui no canal alguns tópicos sobre estas ferramentas da Makita, que vem sendo uma ótima opção e uma novidade muito interessante para a linha de jardinagem também. Bom, eu vou posicionar vocês ali novamente para acompanhar o serviço do nosso novo soprador de ar, que vai estar nos auxiliando no nosso trabalho do dia a dia, na manutenção dos jardins, e até mesmo quando está fazendo alguns jardins, nós utilizamos muito esta ferramenta para varreção de calçadas e gramados, canteiro de pedras. É uma ferramenta essencial para um bom jardineiro.
Bom, pessoal, tá feita a varreção utilizando o nosso novo soprador da Makita, da linha XGT. E ele é um equipamento bem robusto, até pela questão de potência de sopro. Estou bastante satisfeito, tá, pessoal? Este vem com uma bateria apenas. Eu estou utilizando as mesmas baterias que vieram com o motopodador. Veio com duas baterias e um carregador, e eu estou utilizando tanto o mesmo carregador quanto as mesmas baterias para as duas ferramentas. Como o motopodador, muito casualmente que eu utilizo, eu vou ocupar as baterias e o carregador mais para o soprador do que para o motopodador. Ele tem uma potência que vai de pau a pau ali com o nosso antigo Husqvarna, e um silêncio enorme se for comparar com a gasolina. Uma performance muito boa. Eu senti que ele é mais leve também, está com uma bateria pequena, né, de 4 amperes, mas ele é bem leve em comparação com a gasolina. Tem o principal fator de vantagem: o silêncio, a eficiência e o custo operacional, né? Se for da forma que é divulgada, a durabilidade das baterias e o equipamento da Makita, eu acredito que ele vai ter um custo-benefício bem razoável até. Este, diferente do motopodador, o acelerador dele é progressivo e tem um piloto automático aqui que você consegue deixar na velocidade previamente determinada, ou você pode utilizar o gatilho para fazer o escalonamento de aceleração. Ele vai até um certo ponto numa velocidade média, depois você aperta mais um pouquinho o acelerador, ele dá potência máxima. Para acionar ele tem um botão Power, né? Se você ficar com ele por um tempo inativo, ele desliga automaticamente. A hora que você vai reutilizar a ferramenta, precisa dar um clique aqui no botão Power na frente, para daí então você ter acesso às funções do gatilho e do piloto automático. Eu agora vou fazer a poda dos buchinhos e você vai acompanhando como que vai ficar maravilhoso esse espaço. Olha só, hein, pessoal. Já deu outro visual aqui no ambiente, viu? Estou gostando bastante do resultado. Tem que retirar alguns pedriscos que estão sobre a grama, fazer a poda dos buchinhos, bater um ar novamente, e está feita a manutenção de hoje. Talvez retirar alguns galhos ali do podocarpus para limitar um pouquinho a altura deles também. Mas agora já está nos finalmente a nossa manutenção de hoje.
Bom, pessoal, e está concluída a nossa manutenção neste jardim com os buchinhos, os podocarpos. Fizemos a poda da canela. Agora esperar mais um pouquinho para ela se desenvolver a parte superior e depois numa próxima manutenção eu tiro ali por cima já, para manter ela com uma copa aberta um pouco mais alta. Olha aí, ó. Apareceu a casa novamente, olha a altura que estavam os galhos dela, fechando totalmente a frente do imóvel. Os buchinhos até que ficaram numa formação boa, em vista o tempo faz que não era podado, eles conseguiram até dar uma boa destacada, aceitou bem a poda para ficar num formato arredondado. Claro que não fica perfeito por causa que eu fiz uma poda um pouquinho mais agressiva, mas agora numa próxima manutenção ele já vai ficar com uma forma arredondada perfeita. Gramado esmeralda até que tá bem bonito, eu achei que estava pior antes de tirar os matos, mas olha aí, ó, até que apareceu bem o gramadinho. E se continuar zelando nas manutenções, daqui uns dias ele já fecha totalmente este canteiro, que agora vai pegar bastante sol, aí ele já começa a se desenvolver adequadamente. Eu vou ficando por aqui, deixa você que nos acompanha um grande e um carinhoso abraço. Deixe o seu comentário, sua dúvida, para que nos próximos vídeos nós possamos criar novos conteúdos com base na sua demanda. A você que nos acompanha, gratidão, um grande abraço e nos vemos por aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!